Fala galera, tudo bem? Bom, hoje eu vou falar com um cara que, se você fala a língua portuguesa, se você trabalha com ArcViz, você provavelmente já conhece ele, ou já estudou com ele, ou já viu ele. Porque hoje eu vou falar com Ander Alencar. Exatamente. Você conhece esse cara. O Ander traz realmente elementos do dia a dia, como um artista, como um empresário, e eu acho que é uma conversa muito válida para todos nós que realmente tem essa carreira, essa profissão como carreira em si. E aproveita o papo. Deixa nos comentários o que você achou e não esqueça de apoiar o canal pelo Patreon, tá bom? Valeu, guys. Aproveita. Ander Alencar. Sou eu. Talk to me. Talk to Fanzão. Obrigado por me receber aqui. Imagina, bem-vindo, cara. Que bom te ter aqui também. Muito feliz. Eu vejo que você é um cara que eu tinha que conversar, né? Não sei, tinha. Tinha. Você tem muito alcance, sabe? Uhum. E, sinceramente, assim, uma coisa que o propósito desse projeto eu quero ouvir as pessoas, né? Uhum. E a história das pessoas. Uhum. E, assim, quando a gente se expõe para muita gente, né? E carrega e tá ali representando uma empresa, né? Eu acho que falta espaço das pessoas para as pessoas falarem e para as pessoas ver quem é a pessoa, sabe? Uhum. Quem é a pessoa por trás daquele profissional, que às vezes fica vendo o que o profissional faz, mas entendi quem é a pessoa, Sim. o ser humano, né? Exatamente, exatamente. Então, eu lembro que eu conheci você através do curso que eu fiz a turma 3, se eu não me engano. T3 faz um tempão, né? T3, E depois de lá a gente quase trabalhou junto. Uhum. A gente fez várias entrevistas, lembra? Sim. A gente conversou, até você com o meu time também. A gente trocou várias ideias também no Insta, né? Quase rolou. Uhum. Mas eu queria ouvir de você, assim, eu acho que muita gente já ouviu a sua história, né? Uhum. E quando você iniciou na sua carreira, na verdade, a pergunta é, tu sabia que tu ia fazer ArcViz? Vamos lá. Quando eu comecei, o meu primeiro trabalho era ArcViz, só que de um jeito diferente. O que é ArcViz? É visualização de arquitetura, né? Sim. Então eu desenhava desenhos de arquitetura, então não deixa de ser, mas na verdade eram os desenhos técnicos, né? Então o meu primeiro trabalho em 96, outubro de 96, comecei a trabalhar num escritório que chamava Linder Desenhos aqui em Blumenau. Uhum. Na época, os arquitetos todos desenhavam somente à mão. Tudo era prancheta. E tinha alguns poucos lugares, como por exemplo, a Linder Desenhos onde eu trabalhava, lá com o Casé e com a Nelly. O meu job era desenhista copista. Então pegava aquelas pranchas todas, tipo tudo desenhado à mão e passava para o CAD. Esse era o trabalho que eu fazia. Então ali eu já estava trabalhando com isso sem saber. Sim. Mas acho que foi depois assim de tentar buscar outras maneiras de representar aquilo de um jeito que fosse mais bonito, porque eu fazia daí as perspectivas, tinha que ser à mão, né? Uhum. Então eu fazia as perspectivas das casas, dos projetos, fazia isso tudo à mão. E literalmente desenhando. Literalmente, com a prancheta, com três pontos de fuga, às vezes 2 pontos de fuga. Mas você tinha um background de arquitetura? Não, eu tinha um background de fazer um curso de desenho arquitetônico. Tá. E o curso que eu fiz era desenho mecânico e arquitetônico. Nesse curso, eu aprendi a desenhar os desenhos técnicos de arquitetura, aprendi a projetar madeiramento, aprendi a criar projeto hidráulico e elétrico. Era engraçado porque quando eu comecei a trabalhar com isso e comecei a atender os meus próprios clientes, isso aí daí já era em 98, 99, muitos arquitetos, e até hoje vou dizer que provavelmente pouquíssimos, sabem fazer um projeto elétrico e um projeto hidráulico, hidrossanitário, né? Para aprovar numa prefeitura,
E eu era um guri de 18 anos que eu projetava tudo isso, desenhava e entregava para eles para aprovar na prefeitura. E daí eu sempre cuidei dessa parte de aprovação da prefeitura, desses projetos complementares, que na época eram só esses dois, para poder aprovar o projeto, né? Enfim, fazer para os arquitetos. Eu fazia isso. E perspectiva era a mão mesmo também. Sim. E aí o arquiteto assinava depois? Não assinava porque eu era só o desenhista. Mas aparecia. Eu estava na prancha lá, sempre tem, né? Arquiteto responsável, engenheiro responsável, desenho. Daí sempre tinha meu nome porque eu era o desenhista, né? Sim. Sempre, na prancha sempre teve desenho. Isso é uma coisa que se perdeu, não sei se se perdeu, eu não sei se isso tem hoje na prancha, porque eu não acompanho mais, mas só que, pô, dar o crédito é uma coisa tão legal, né? Sim. E eu vejo que às vezes a gente cria coisas incríveis e não é acreditado, nem sempre é acreditado nos materiais, né? Tipo, pô, quem foi que fez isso? Qual foi o estúdio 3D que fez isso? Eu sei que estúdios grandes conseguem, às vezes, se impor e colocar isso, até o movimento todo do Matthew, né? O Matthew Bannister da D-Box, eu lembro que alguns anos atrás ele começou com isso, tipo, cara, a gente precisa ter crédito nas coisas que a gente faz, e criou todo um movimento até de proibir que eu quero dizer, incentivar que quem utilizasse as imagens, tipo, dos outros estúdios, no feed, pô, querendo ou não, tá se promovendo, mas de quem é essa imagem? Então, pô, tem que colocar ali que foi criado por fulano, por ciclano, enfim, por quem é a empresa que está por trás daquilo, quem é o estúdio. Tem o artista, né, a parte criativa que deu vida àquilo. E isso é uma coisa que a gente precisa melhorar enquanto comunidade arquivista, se unir mais ainda para a gente poder exigir esse tipo de coisa dos nossos contratantes, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que colocar. E na época já ia lá, desenha, tava lá, meu nomezinho tava lá. Under. Mas quando foi o momento que você sentou no PC e... Peraí, dá pra fazer na... já tava no CAD, né? Eu tava no CAD, mas daí não era 3D, era 2D só, né? Ah, sim. Isso. Mas daí eu acho que logo em seguida eu descobri que tinha um curso que era de Arc 3D e ali eu aprendi a modelar em 3D. Então ali eu modelava ou no CAD ou no Arc 3D em 3D, já tirava renderizações feitas no AcuRender. AcuRender era um renderizador. É mesmo? E daí ali eu comecei a criar as primeiras imagens em 3D. E daí, cara, minha cabeça explodiu, porque tipo, mano, dá pra fazer em 3D um negócio, dá pra girar, dá pra botar uma câmera. E isso foi realmente um divisor assim, de águas pra mim do que eu queria fazer da minha vida, porque tipo, meu Deus, dá pra botar um espelho e ele reflete. Era uma coisa insana, assim. Não dá vontade de parar, né? Isso. Era ridículo, achava aquilo animal. E trabalhei durante um tempo com esses softwares, mas, de novo, eu achava que... Pô, eu via os filmes da Pixar e ficava olhando, mano, mas eles fazem 3D também, só que é muito melhor do que o que eu faço. Como é que eu posso alcançar esse tipo de qualidade? E que daí que eu comecei a ir atrás para buscar outros softwares que me dessem o que eu estava usando não estava me entregando. Sim. E você tinha esse interesse por animações, assim, fora da arquitetura? Sempre. Eu queria ser animador. Eu queria desenhar eu queria participar, queria trabalhar na Disney. Para mim era meu sonho, era trabalhar na Pixar, na Disney, era o sonho, assim, tipo, cara, fazer um desenho animado. É isso que eu queria. Só que a arquitetura era mais o meu mundo que tinha disponível aqui em Blumenau, entendeu? Eu acho que eu nunca teria imaginado que seria possível eu ir trabalhar numa empresa como essa. Tipo, era igual eu dizer que eu vou para a Lua. Então, tipo, é uma coisa muito longe. E de onde eu vim, tipo, poxa, não tinha como sonhar com isso, entendeu? Tanto que o curso que eu fiz de desenho era um curso gratuito que eu ganhei. Tipo, foi assim, bem complicado o começo todo. Então, imagina, eu nem tinha como sonhar que ia um dia trabalhar lá. Sim. Então, foi uma... A arquitetura é uma coisa que a gente vê, assim, por exemplo, os nossos pais, tem que ser engenheiro, tem que ter arquitetura. Então, a gente conecta com então isso é uma profissão, mas então ArcViz é ali, conectado, então deve ser algo que, né, tipo, é mais palpável. Exato. E aí tu começou a... Mas e a questão do Asterix, quando você foi pra lá? Isso era muito antes. Não. Vamos fazer uma linha do tempo aqui, ó. Vamos.
96 fiz o curso de desenho, comecei em janeiro, no Senai, técnico, mecânico e arquitetônico. No mesmo ano, em outubro, novembro, eu já fui contratado pelo escritório de desenho, onde eu comecei a trabalhar, 96. Trabalhei em 97, 96, ali finalzinho, 97 e 98, só 2 anos. Depois, eu já comecei a atender vários arquitetos por conta própria, tá? E daí comecei a fazer 3D ali mais ou menos em 99, tá? 99. 2000, eu entrei para a faculdade de arquitetura, no ano de 2000. Estudei em 2000, 2001, 2002. Em 2002, foi então que eu vi um cartaz na faculdade que questionava, me perguntava assim, você já pensou em ser animador? E daí, com todo meu desejo de desenhar e tal, tinha uma figura da Era do Gelo assim, eu falei, cara, eu preciso fazer esse curso. Foi então que daí eu larguei a arquitetura para ir a São Paulo estudar desenho animado. Sim. Tá? E eu fui estudar lá com a Jean e com o Marcelo de Moura. E nesse momento eu entrei num outro mundo, que daí não tinha nada a ver com arquitetura, tinha a ver com arte. Sim. E lá foi muito legal, aprendi muita coisa sobre iluminação, sobre eu fazia vários desenhos de mão livre, modelo nu na frente, desenhando poses. Então eu comecei a exercitar outra parte de mim que era de mais artístico ainda do que da parte da arquitetura. E por ter me destacado de certa forma no curso, eu fui o primeiro aluno a ser contratado no estúdio dos diretores. Então, eles fecharam esse projeto do Asterix e foi feita uma parte aqui no Brasil, e eles estavam precisando de pessoas para trabalhar. E aqui no Brasil era muito difícil encontrar animadores com a qualidade que se exigia para um filme internacional como aquele. Então, nada melhor do que pessoas que eles já treinaram, que sabiam que poderiam alcançar aquilo com a ajuda deles. E foi então que eu comecei a trabalhar no Asterix. Então, trabalhei em 2003 ou 2004, eu não lembro certo, um ano durante a produção do filme Asterix. E quando terminou a produção, eu voltei a Blumenau e daí comecei a aplicar tudo que eu tinha aprendido lá de referências, de iluminação, de software até, porque daí eu comecei a utilizar lá o Maya e o Mental Ray, e daí voltei para Blumenau e comecei a atender os mesmos clientes que eu já atendia oferecendo trabalho 2D e um render meio tosco. Comecei a oferecer um render menos tosco, porque daí já pelo menos era um software mais encorpado e tal. Então a linha do tempo é essa. E daí de lá para cá, desde 2004, eu venho atendendo construtoras, né, na área de lançamentos imobiliários. Eu vejo quão importante isso é uma coisa que a gente acabou de vir de Curitiba, da D2 Brasil, né? O quão importante é o artista buscar referências e fontes fora do nicho. Foi o que você fez. Tu tava lá, desenho de personagem. Não tem nada a ver. Quando você voltou para Blumenau para atender os clientes novamente, tu já tinha outra bagagem. Isso aconteceu de novo em 2004. Não, 2004. 2014. Eu acho que 10 anos depois aconteceu a mesma coisa. Eu de novo. Cara, eu preciso fazer alguma coisa que tenha a ver com animação. E eu fui morar daí em São Francisco, na Califórnia, durante 3 meses, eu e minha esposa. E eu fiz um curso de 3 meses lá com os professores da Pixar. Então eu conheci, estive lá, fui aprender animação novamente. E essa coisa de buscar referências fora do Arquivis, eu acho que elas são tão ou mais importantes do que referências dentro do Arquivis. Por quê? Eu costumo dizer que se você tiver olho para fotografia, explorar isso em você, você acaba tendo um feeling muito mais apurado sobre como que deve ser aquele enquadramento, de onde que deve vir a luz, que história que você quer contar com aquela foto, como que aquilo vai ser pintado graficamente depois. E aquilo te dá bagagem para poder depois interpretar para dentro do software 3D, fazer a mesma coisa, entendeu? Sim. Até referências. Eu costumo dizer que, tipo, cara, é muito legal ver vários renders incríveis, né, que vários artistas fazem, e você usar aquilo como referência,
Mas na minha opinião, para mim ele serve mais como uma referência de tipo assim, cara, eu queria chegar naquele nível de qualidade, mas não para eu colocar do lado e tentar chegar nas mesmas cores. Por que que eu não concordo com isso? Porque tu está copiando a cópia da cópia. Já passou pela cabeça do artista. Aquilo lá já é uma interpretação dele de alguma outra coisa real. Então, o que eu considero é que você tem que se basear sempre em fotos. Sim. Pega foto de referência, porque daí é a vida real, entendeu? E daí você vai fazer a sua interpretação daquilo no jeito no Archviz. Então, a minha prioridade sempre é utilizar referências de fotos. Sim. Tá? Porque senão você vai estar usando a cópia da cópia. E eu prefiro utilizar a vida real. Outra coisa que acontece, vamos lá, falei aqui de fotografia, né? Mas música, eu sempre estive envolvido com música, eu sempre tive banda, eu sempre cantei, sempre gostei de tocar instrumento. A música é uma coisa que te faz sentir várias coisas diferentes também, e ela é importante para te construir enquanto artista também. Ler, filmes, tudo isso é repertório para você poder se expressar depois. Tem até uma coisa que eu costumo dizer, que é o seguinte, tem uma música dos Beatles que diz que o amor que você consegue dar, tá, é proporcional ao amor que você recebe, né? The love you take is equal to the love you made. Ou é o inverso? Agora essa parte aí... O amor que você consegue dar? Mais ou menos quer dizer isso aqui, ó. O amor que você recebe... Vamos... Sim, sim. O amor que você recebe é o amor que você consegue dar também. Ou o amor que você dá é igual ao amor que você recebe. Tá? Sim. Por quê? Porque ninguém consegue criar esses sentimentos do nada. Eu sei que a gente tem dentro da gente, mas assim, cara, vamos para uma coisa mais profunda aqui. Se você for ver uma criança que ela é cultivada com carinho, amor, em casa ela tem um respeito, ela vê tudo isso, ela muito provavelmente vai crescer e quando ela tiver o relacionamento dela e os filhos dela ou a família que ela quiser construir, ela provavelmente vai conseguir dar afeto, dar atenção, dar respeito. Uma criança que recebeu só dizendo, tu é um burro, tu não vai ser nada na vida, tu não sei o que lá, dificilmente essa criança vai conseguir depois ter um relacionamento e dar carinho, compreensão, afeto. Ela provavelmente vai ser tão agressiva quanto as agressões que ela recebeu. Sim. Ou pior, isso é provado, isso é histórico. Então, para tu ver como isso realmente afeta a gente. Então, e por que eu estou falando tudo isso? Eu estou falando isso porque eu acredito que se a gente experimenta todas essas coisas, né, dentro da arte, que a gente consegue trabalhar dentro da fotografia, assistir filmes que te emocionam, músicas que te comovem, falar com pessoas que você está aprendendo, cara, tudo isso é importante porque você sentiu, você teve experiências. Na hora que você for fazer uma imagem, contar uma história, você consegue transmitir aquilo que você já sentiu alguma vez. Agora, se você nunca sentiu aquilo, como é que você vai conseguir transmitir? Sim. Tá? Outra coisa, por isso eu acho importante também a gente ir para o mundo real, agora menos abstrato do que a gente está falando agora. Eu vou falar com uma coisa mais material, palpável. Cara, por que eu acho importante os artistas de Archviz especificamente visitarem obras de arquitetura? Visitarem ambientes decorados? Porque só dentro desses espaços tu realmente consegue sentir como ele foi projetado. Você consegue tocar no pilar e sentir como é que aquela textura, olhar contra uma janela e ver aquele reflexo no piso. Isso tudo vai ficar guardado dentro do teu íntimo, para quando você for fazer uma imagem, você lembrar, eu queria um vão daquela altura, porque eu tive naquele lugar e consegui perceber isso, essas proporções. Ou tipo, eu fiz lá um concreto numa parede, não tá real por algum motivo, daí consegue perceber, cara, é porque eu lembro que o concreto lá parecia que tinha uma poeirinha assim em cima. Então você vai lá e mexe na textura para ficar parecido com aquilo que você sentiu. E eu acho que todas essas experiências vão te formando um artista melhor de Archviz. Então eu considero que sentir é a coisa mais importante que a gente pode ter para depois poder expressar também. Sim. Eu vejo que a gente fica muito preso em qual é o software que aquele cara usa e qual é Qual é o HDRI que ele usou para iluminar? E toda essa bagagem externa você combina na sua cabeça. Isso.
Isso E vai transmitir. Isso. Eu não acho que... De verdade, eu sei que tem muita gente que é muito boa no software, tem muita gente que adora fazer isso e tá tudo certo, né? Mas eu não acho que isso seja nem um pouco importante para tipo, para você fazer um ótimo trabalho de arquivista, ou seja lá do que for. Eu considero que é muito mais importante ter o feeling de artista e saber como fazer. A ferramenta você aprende, entendeu? Sim. E eu sei que tem 10 mil maneiras. Por exemplo, você consegue modelar um ambiente como esse aqui de uma maneira, outro modela de outra, outro modela de outro, e tanto faz. Entendeu? O que importa é você ser eficiente o suficiente para o seu trabalho, né? Sim. E da maneira que para você seja mais agradável e vai funcionar melhor. Então o workflow de muita gente muda. E eu considero que, tipo, você não precisa saber todos os botões e atalhos e o escambau do software, velho. Você está ocupando um espaço muito grande dentro da tua cabeça com isso. É melhor se preocupar em viver a vida, em aproveitar aquilo que está aí, porque é muito mais fácil depois tu conseguir colocar aquilo dentro de uma imagem ou de uma animação do que ficar sabendo todos os códigos e depois tu não ter... E aí, o que eu faço com isso? Tu não tem o que fazer daí. Sim. Você acha que é uma questão de identificar, pô, do que eu sou bom? Porque dentro do, vamos dizer, dentro de um escritório, você tem geralmente um modelador, você tem um cara que é assim, você olha assim, pô, esse cara não sabe modelar, ele fica 7 anos para modelar, não fica bom, mas quando ele tem que finalizar, ele rebenta. Se essa visão não vem do manager ou de quem está liderando o time, como artista você acha, como o artista poderia trabalhar nisso? Porque se o artista eu acho que ele percebeu o que mais ele gosta, porque vamos pensar o seguinte, tá? Ó, o meu filho. Sim, Meu filho Pedro tem 6 anos. Eu queria que ele queria. Ele sempre gostou de música. Eu falei, cara, vamos te botar lá na School of Rock. Claro. Para ele fazer umas aulas. Olha que legal o que eles fizeram. Eles levaram ele para uma sala onde tinha todos os instrumentos. Um dia ele ficou lá brincando de bateria, no outro dia ele ficou brincando no piano, no outro dia brinca na guitarra, no outro dia brinca no baixo, no outro dia fica no microfone para cantar, sempre com um instrutor, com mais crianças. Não é tipo assim, tu quer guitarra, é isso? Daí tu vai e começa a estudar guitarra, tu nem sabe se tu gosta de guitarra. Então assim, ele conseguiu experimentar para decidir, cara, eu adorei fazer tal coisa. Então eu acho que... Ele fala pra você qual que ele mais gostou? Ele vai tocar guitarra, ele vai tocar guitarra. Apesar de que eu queria que ele cantasse, mas cantar vai ser uma coisa que vai vir junto com a guitarra e tá tudo certo. Eu não sei eu que tenho que querer, mas eu vou incentivar, vamos ver. Mas eu acho que tem a ver com isso, com experimentar também. E outra, uma coisa engraçada aqui. A experiência que eu tive no Asterix e conheci como é que funcionava dentro da Disney. Poxa, como é que funciona? Cara, eu pensava que um cara chegava e ia animando um desenho todo, sozinho. Não é assim que funciona. O cara cria uma animação tudo em RAF, assim, ó, não dá nem pra saber às vezes quem é o personagem. É só uma bola é a cabeça, aqui é o corpo, aqui são as pernas. O próximo frame ele vai se mexer até aqui e daí começa a flipar e ver aquilo lá se movendo, tipo assim, pá, beleza, a animação tá perfeita. Ele vai fazer a próxima animação, que agora é levantando uma cadeira. E o que faz com aquilo? Vai para uma próxima pessoa, tá? Que vai fazer o clean-up. O que é o clean-up? Agora eu vou limpar aquilo e colocar no modelo. Então vai botar uma folha em cima da animação. Eu não preciso mais me preocupar com a animação. Agora eu tenho que me preocupar em deixar aquele modelo igual ao personagem. Então eu vou colocar aquele rascunho, todo RAF, vou botar a folha por cima, vou olhar o sheet model para ver como é que é o personagem e vou colocar ele nas proporções exatamente em cima daquele quadro aonde o animador projetou. Outra pessoa. Outra pessoa. Depois disso, que legal, eu tenho aqui 3 keyframes, né? Ou 4, não importa quantos. Legal. Agora eu vou fazer o cleanup de outra cena. E aquilo, como é que faz todos aqueles intervalos? Existe um intervalador, um in-betweener. O que ele faz? Ele pega o frame A e o outro frame que está aqui atrás, os dois aqui, um aqui, coloca aqueles 2 papéis, acende a mesa de luz, bota um terceiro papel por cima e desenha aquele modelo bem no meio, exatamente. Para fazer a transição para fazer outro. Ele vai desenhar um aqui no meio. Depois ele tira aquele e pegar aqueles que estão mais pertinho, bota mais uma folha e desenha mais um no meio. Aí já é outro cara? É um outro cara que vai fazer isso. Cara, isso mostra, tipo... É o intervalador. Depois disso, o que acontece?
isso é escaneado e é aprovado a animação, depois vai para uma outra pessoa pintar, depois vai para uma outra, e o que aconteceu? É engraçado você falar uma coisa aqui para mim agora. Geralmente no estúdio tem um modelador, tem isso, tem aquilo, né? Quando eu comecei a fazer 3D há 25 anos atrás, não existia, não vou dizer que não existia, porque eu não sou dono da verdade e eu não sou a primeira pessoa que faz 3D no mundo, né? Sim. Mas dentro da minha realidade, as pessoas que eu tinha acesso, que era aqui na minha cidade, na minha região, até no país, mas assim, eu não conhecia estúdios, não tinha YouTube, gente. Sim. Não tinha YouTube, não tinha podcast. Então, assim, cara, eu sabia de uma revista ou outra. E essa sacada da animação foi o que eu trouxe pro estúdio, pro Oficina 3D. Porque eu pensei, cara, até então, todos os artistas, eu te juro, todos os artistas que eu conhecia, que faziam 3D comigo naquela época, todos eles pegavam um projeto, modelavam, texturizavam, colocavam as cenas, todos eles eram generalistas. E eu falei, cara, eu não vou fazer isso. Vai segmentar. Eu vou segmentar. Foi daí então que eu disse, cara, vai ter um modelador, vai ter um finalizador, vai ter um pós-produção. Então, mais ou menos como já se faz isso, já se fazia isso na indústria do cinema, já, enfim. Mas dentro do ArcViz, que eu nem sabia que existia esse nome ArcViz, e talvez naquela época era muito pouco conhecido mesmo, é engraçado ver isso. Porque eu lembro que, tipo assim, lá na D2 mesmo, Brasil, eu vi que alguém falou, porque não sei o que lá, daí ele entrou como finalizador, eu fiquei pensando, cara, eu dei esse nome, finalizador, aqui pra minha galera, mas tipo assim, e daí é muito engraçado que, tipo, outras pessoas tiveram a mesma ideia, ou aplicaram a mesma coisa, mas eu me sinto assim, cara, que legal, velho, então funciona, o jeito que eu tentei fazer as coisas também era feito em outros lugares no mundo, ou o que saiu daqui também outras pessoas aprenderam, porque eu já compartilhei e aprendi muita coisa, né? Mas é só isso, porque, tipo, cara, de verdade era tudo mato. Mas só pra falar desse negócio que, tipo, pô, como é que um artista vai se encontrar ali no meio? Cara, eu acho que o ideal, na minha concepção, é que ele seja generalista no começo. Que ele passe por todo. Eu acho que seria legal se ele conseguisse entender pelo menos como é que modela alguma coisa, porque ali ele já pode dizer, cara, eu odeio isso. E daí ele não perde mais nem tempo, cara. Ele não precisa perder tempo mais modelando se ele odeia aquilo. Eu sou uma pessoa que não gosta de modelar. Sim. Eu não gosto de modelar. Eu sei que você também não gosta nem modela. Então, assim... É o Pedro brincando com os instrumentos. Isso. Não gostei. Isso aqui é interessante. Isso. Pô, isso aqui eu adorei. Cara, então bota a tua energia naquilo que tu gosta e naquilo que provavelmente você vai ficar bom, porque quando você gosta de uma coisa, você fica bom. Sim. Mais do que uma outra pessoa do lado que não gosta, pelo menos. Então se tiver alguém assistindo agora que tá começando e tá assim, meu Deus, tô perdido, eu tenho que ser muito bom em modelar, tenho que ser muito bom em finalizar. Não precisa. É como se a gente fosse exemplificar de forma visual, a pessoa vai entrar numa sala e ela vai começar a experimentar. Eu vou modelar o meu PlayStation. Isso. Beleza. Nossa, foi meio estranho e tal. Achei muito chato. Agora eu vou pegar um monte de assets pronto e vou montar aqui para ver se eu consigo fazer uma composição. Outro experimento. Agora eu vou pegar uma cena pronta e vou tentar iluminar e criar iluminação diferente. Ver o que tu mais gosta. Às vezes a coisa que ele mais gostou foi modelar o PlayStation. E tá tudo certo. Entendeu? Sim. Mas eu acho que ele precisa experimentar isso. Cara, e engraçado você falar da questão da segmentação, que não veio a ideia, esse conceito que você aplicou, apliquei aqui pra mim, não veio do ArcViz. Veio de outra área. Isso. Porque eu não tinha acesso à indústria do ArcViz para saber se era assim ou se não era, né? Talvez já era feito assim, mas eu não sabia. Então foi de outra experiência que eu trouxe para aplicar dentro do meu estúdio. Aí volta a questão de abrir o olho para outras coisas. Eu vejo, é tão importante às vezes, tu tem um hobby, sabe? Eu gosto de, sei lá, tirar machado na floresta. E aí você vai tirar machado na floresta, tu conhece um amigo, e aí vocês começam a conversar, e aí você começa a identificar, mas legal essa vegetação, como funciona a floresta quando tá num sunset. O mundo externo te traz tanta riqueza, né?
quando você tá ali Te traz no seu tudo. PC? Ah, cara, eu vou te falar uma coisa. Duas coisas, na verdade. Uma, que eu quero contar uma coisa, que um dia eu fiz uma cena e tinha um poste que eu tive que modelar porque eu também não tinha encontrado, tipo, um asset tão legal quanto eu queria, um poste do tipo aqui do Brasil, por exemplo. Sim. E eu queria que tivesse vários emaranhados de fio e tal, e eu modelei aquilo. E coloquei uma cena, e foi muito legal que aquilo chamou a atenção, assim, né, quando eu postei a primeira vez, não lembro nem qual cena que era, desculpa. Daí, postei aquilo e daí teve pessoas que me mandaram direct falando, Wander, e esse post aí, onde é que tu conseguiu, cara? Deu. Cara, eu mesmo modelei dele. Legal, mano, obrigado. Depois de 1 ou 2 dias, Wander, que foi? Onde é que tu conseguiu referências pra um post, cara? Eu procurei aqui na internet, é difícil, deu. Cara, tu já experimentou sair de casa? Eu perguntei. E olhar na rua, tu vai encontrar vários. Às vezes as pessoas ficam procurando a referência, ficam uma tarde inteira procurando referência dentro do PC e se elas abrissem a janela, tava tudo lá. Cara, assim... É verdade. Né? E aí você... Às vezes uma coisa que parece aleatória vai te ajudar depois Isso. a ter referência de... Tudo vai te ajudar. É. E é engraçado porque na nossa área, né, a gente vê muito músico, artista, desenhista, né? Eu mesmo brincava de desenhar na escola e sempre desenhei. E é um tipo de coisa que a gente tem em comum, né? E a gente acaba fazendo muitos amigos nessa área porque, tu também toca o quê? Pô, né? E aí você vai... Eu acho que quem escolheu o ArcViz como uma profissão já é alguém artista. Ou seja, alguém que tem a sensibilidade para tocar algum instrumento, ou para desenhar, ou para pintar, ou pelo menos admira alguma outra arte. Então eu acho que é isso que conecta. É difícil você ver alguém que é do ArcViz e daí a pessoa, sei lá, não gosta de nada disso, ela gosta de outra coisa. Dificilmente se vê um engenheiro. Entendeu? Ou ele entrou na engenharia de maneira errada. Ele descobriu isso e por isso que foi para o ArcViz. Sim. Então eu acho que tem a ver com isso, tem a ver com artistas, artista 3D. Eu acho muito legal que quando estava em Praga, tirando a minha certificação lá de professor de Corona, e daí eu lembro que tinha lá não lembro se era numa apostila ou se era no próprio site do Corona, que tipo assim, cara, a gente é artista 3D, não é como é que chama? Técnico em Corona. Tu é artista 3D, tu não é técnico de ArcViz. Tu não tá programando... Tu tá entendendo? Tu não tá sendo um cara somente técnico. Tu é um artista, cara. É isso. E você viu isso lá, tipo, a nomenclatura era... Era tipo uma nomenclatura assim, eu não lembro exatamente as palavras, mas cara, faz todo sentido, velho. Legal, muito massa. Tem um ponto que a gente viu muito na conferência, né, que passou também. Você falou sobre isso, depois eu também falei sobre isso, que são os projetos pessoais, né? E você tem... você sempre teve os seus projetos, né? Tipo, pessoais. Qual que é a sua visão disso, assim? Por que alguém deveria começar a fazer projetos pessoais? Eu posso dizer que as grandes viradas de chave da minha carreira vieram por conta de projetos pessoais. Sério? Então, assim, eu já atendi alguns clientes lá de arquitetos lá atrás e fazia os renders lá de casa, de não sei o quê. Um dia eu fui fazer um projeto pessoal. Cara, eu vou modelar esse vidro de perfume Fahrenheit aqui, vou colocar umas pérolas, um tecido, vou brincar de cloth aqui, tentar fazer uma simulação e fiz aquele render. Eu peguei uma gaitinha de boca, uma harmônica da gaita Zering, modelei ela, tirei foto para pegar as texturas, texturizei, criei em cima de uma partitura, coloquei ela lá. Essas duas imagens, quando eu publiquei isso lá no meu site, não tinha Instagram, não tinha nada, e imprimi isso para levar num portfólio, que na época eu tinha um portfólio para levar debaixo do braço mesmo, eu levei para outros arquitetos e construtoras que falaram, meu Deus, que animal, isso aqui parece uma foto. Eles fecharam projetos comigo por causa disso, tipo, não tem nada a ver com arquitetura. A gaita. Isso. Mas só que e eu tenho certeza que essas imagens, eu tenho certeza porque eu já ouvi de muitos arquitetos
que nesses dias eu fiz, sei lá, um TBT e postei essa imagem. Daí eu lembro dessa imagem, por essa imagem que eu contratei para fazer tal empreendimento. Então, assim, isso foi um dos primeiros trabalhos pessoais que eu comecei. E assim foi indo. Tá? Sim. Então, várias portas se abriram por conta de projetos pessoais. Eu conto isso lá no meu talk, eu falei sobre isso também. Eu comecei a fazer imagens de projetos que eu admirava, de grandes arquitetos. E ao entregar esses projetos, publicar, outros grandes arquitetos começaram, meu, que legal, eu também quero meu projeto assim. E daí começaram a me contratar também. Então, várias vezes, quase, não, tudo praticamente, na minha vida profissional se deve a trabalhos pessoais. Então, o que eu vou dizer é o seguinte, ó, eu mais do que incentivo, eu quase que digo que é uma coisa que precisa ser colocado como uma prioridade, são trabalhos pessoais. Até porque chega no momento, depende de onde você está trabalhando, o tipo de cliente que você atende, você acaba fazendo a mesma coisa 99% do tempo. E você acaba repetindo aquilo 99% das vezes. Né? Começa a ficar chato. Isso. E você daí não evolui mais. E daí você está trabalhando não sei quantos anos, diz, cara, eu não sei, parece que eu estou estagnado. Eu sei por quê. Porque tu está fazendo aquela mesmo bloquinho de Minha Casa Minha Vida, com aquela mesma arvorezinha, com aquele mesmo carrinho passando, e aquele asfalto limpinho, com aquele céu azul que o cliente quer, com aquela nuvenzinha lá atrás. Você está fazendo isso dia após dia, todas as vezes. Então, qual é a chance de você aprender de você se tornar um artista muito melhor? Zero. Sim. A menos que você consiga outros clientes que vão te dar essa oportunidade, mas eu não ficaria esperando por isso. Eu prefiro eu mesmo. Então, cara, agora eu vou pegar isso aqui, vou pegar esse empreendimento e vou fazer ele de Halloween. Vamos ver como é que ele ficaria se a gente colocasse do Dark uns raios atrás e uma ventaninha derrubando as árvores e sei lá o quê. Então, Ou mesmo mudar o tipo de projeto. Tipo de projeto, de qualquer coisa. Você pode... É isso, qualquer projeto. Entendeu? Pega uma coisa que você gosta. Eu gosto de... Carro, a gente faz coisa de carro. Pronto, então vai lá, faz carro, entendeu? Eu gosto de sei lá o quê, então faz outra coisa. E eu acho que isso é importante. Porque quando você faz isso, você sai aquele seu mundinho e começa a fazer coisas que... Ih, rapaz, mas isso aqui eu não sei fazer. Você vai ter que ir lá pesquisar. Ah, peraí, achei um tutorial aqui. Legal, vou fazer. Cara, daqui a pouco você tá vendo que você tá abrindo o seu leque de coisas que você sabe fazer. E olha o autoconhecimento. E o prazer que você tem de fazer coisas que você gosta. Então é sobre isso, entendeu? Olha como você começa a se conhecer. Nossa, eu sou rápido aqui. Demorei tanto pra modelar e foi o processo mais chato. Gostei do final. Ou gostei mais do começo. Isso. É uma autodescoberta, né? E eu vejo isso é importante porque quando você chega para em um cenário em que você tem que trabalhar em um time, em uma empresa, mesmo, você consegue facilmente, tipo, até se impor. Tipo, olha, vou fazer, faz parte do processo, né? Eu acho que no dia a dia a gente tem projetos vêm e vão, tem projetos que ficam por meses, né? Mas se você tem, igual eu comentei, né, na palestra, tipo, às vezes tu posta ali no final de semana no Instagram, aí teu manager vai ver, caraca, eu precisava de alguém para modelar esse vaso que o cliente quer e eu não acho. E eu vi que aquele cara postou. E às vezes o cara tá, sei lá, finalizando. Então, tipo, mostra, né, o que você sabe fazer, que você gosta de fazer. Às vezes te conecta com algumas coisas que já estão precisando daquilo, só que ninguém sabe o que tu faz. Então, eu acho que é mais um motivo também. Sim, é muito isso. Se você fosse falar pra mim, cara, esse foi o momento mais difícil, assim, da oficina pra você, tipo, um momento mais desafiador. Desafiador? Eu acho que... Cara, eu vou falar o seguinte, eu tenho muita sorte de ter muitos bons momentos com o escritório, tá? Com o estúdio. Agora, várias coisas que eu considero que foram desafiadoras, tá? Por exemplo, cara, desde o começo, na verdade, às vezes, tipo assim, ó, pegava um projeto
que o meu computador não dava conta de renderizar, nem de visualizar. Então, assim, já passei por apertos assim que, meu Deus, cara, eu lembro de ter uma imagem para renderizar em alta e não renderizava de jeito nenhum, cara. O que eu fazia? Eu ia lá, sério, cara, pra tu ver que eu nem sabia mandar um render diferente do básico. Então, um enjambre que eu fiz, sabe o que eu fazia, cara? Eu pegava e renderizava um region assim, ó, num cantinho, cara, e renderizava aquele pedaço. Daí vinha lá, tudo preto e aquele cantinho renderizado. Deu, beleza, agora eu movi aquele region pro lado, renderizava a segunda parte. Eu fiz isso, tipo assim, sei lá, 16 vezes até renderizar tudo. Depois no Photoshop eu juntei tudo. Cara, pra tu ver a insanidade, que eu não sabia como fazer, tipo, fiz desse jeito, mas deu certo. Outra coisa que eu já fiz, a primeira fotomontagem que eu fiz, cara, eu não fazia a mínima ideia de como fazer, cara. Como é que eu vou encaixar isso aqui? Cara, sabe como é que eu fiz? Eu abri a foto, eu deixei a foto cortada na proporção da tela, abri a foto expandida no meu monitor, eu peguei um saco plástico de pão e encaçapei no meu monitor, prendi assim, com durex e tal, deixei bem esticadinho, peguei uma canetinha e régua e comecei a riscar. Aqui é a rua da foto, aqui é a outra rua, aqui é o terreno, aqui é o horizonte, beleza. Com aqueles riscos ali na tela, eu fechei a foto, abri a minha cena do Max e encaixei em cima dessa tela aqui da frente riscada. Porra, daí encaixou, velho. Encaixou, renderizei, depois na Photoshop, tudo certo. E pro cara que recebeu a imagem, nem sonha. Entregou, tá. Entreguei. Então, pô, beleza, aí foram algumas coisas. Cara, que legal. Mas então, é engraçado porque você dizendo isso, você tava ali sozinho nesse momento, né, começando, você era oficina 3D. Sim, né? sim. É tipo assim, você não tinha um time, mas a marca era a mesma. Era oficina, né? Outras coisas, assim, se for pensar de dificuldade, cara, eu lembro que eu teve um cliente que queria fazer um empreendimento gigante no litoral. Falei, cara, como é que eu vou fazer isso, mano? E eu fui mostrar o portfólio para ele e falou, cara, é legal, mas assim, ó, naquela época, os blocos em 3D de vegetação, cara, pareciam umas coisas de plástico, assim. Ele falou, não, é que eu preciso de alguém que consiga mostrar uma palmeira mesmo, um negócio assim, mais tropical e que fique realista. Cara, ele me falou isso, foi no dia 20 de dezembro. Eu vim para Blumenau e eu lembro que todo mundo foi de férias para praia, para sei lá o quê. Eu fiquei trabalhando, porque ele abriu o escritório de novo no dia 7 de janeiro. Eu fiquei do dia 20 de dezembro ao dia 7 de janeiro, fazendo o quê? Modelando árvores. Eu saía na rua, via uma palmeira, batia foto do tronco para texturizar meus troncos, pegava as folhas, batia foto. Então eu modelei minha própria natureza. E durante muito tempo foram os blocos que eu usei, cara, durante mais de 10, 12, 15 anos no estúdio, que foram aqueles lá. Então foi difícil pra caramba, mas, cara, quando eu mostrei, eu criei uma imagem externa fictícia e fui lá e levei impresso pro cara, assim, olha só, o que tu acha dessa vegetação aqui agora? Cara, tá fechado. E foi meu primeiro grande empreendimento. Então, então veio através disso aí. Outra coisa que foi... Isso aí tudo é difícil, mas não foi. Foi tipo coisas normais, né? Sim. Agora, uma das maiores dificuldades eu acho que é lidar com um time. Ainda mais um time grande, assim. Então, tu tens a bênção de tipo, poxa, tem gente te ajudando e são pessoas incríveis, mas ao mesmo tempo tu tem pessoas diferentes que fazem, às vezes, do jeito que elas querem, não do jeito que a gente gostaria, que não alcançam o resultado, às vezes, que você esperava que elas atingissem, ou você tem que ter paciência para treinar ela para ela conseguir alcançar aquilo lá, ou entender que, às vezes, é assim mesmo e você tem que relevar muita coisa. Então, eu acho que um dos grandes aprendizados assim, que o estúdio me deu depois de crescer foi justamente essa gestão de pessoas. Sim. Delegar para que eu não precisasse mais estar ali fazendo tudo aquilo. Então, e eu acho que essa é uma das grandes dificuldades, assim, vamos falando nem de artista 3D aqui agora, a gente já está falando de quem já tem um estúdio, de quem quer um estúdio, e isso vai para estúdio pequenos ou grandes. E eu falo isso porque eu já ouvi
desde donos dos maiores estúdios que dizem, como é que tu consegue, André? Eu não consigo escalar. Eu não consigo... Escalar eles conseguem, eles não conseguem ter vida. Cara, eu não consigo, tudo depende de mim, eu preciso estar lá todo dia, se eu não olhar, não saio, ou sei lá o quê, ou eu preciso fazer isso. Como é que tu consegue? Então, eu tenho hoje um bom equilíbrio de vida pessoal com vida profissional devido a esse desafio que tive que lidar e aprendi a lidar com isso. E tenho pessoas incríveis do meu lado para me dar suporte para isso. Sim. No meu time. E em casa também. Então, assim, mas foi isso que aconteceu. Eu acho que esse foi o maior desafio. Tipo, sair de um artista solo para tu montar o teu negócio. Ali já é uma grande... Sim. Porque, cara, e se eu não tiver dinheiro para pagar o meu funcionário, se eu não tiver dinheiro para pagar o aluguel, se eu não tiver clientes... Então, isso tudo é uma coisa que realmente faz diferença você saber lidar com isso. E é as dificuldades que aparecem no caminho, é gigante. Sim. E depois também de você, mesmo quando montou uma equipe, tá na operação, conseguir, de alguma maneira, precisar dedicar menos tempo do que a vida toda, ou 24 horas por dia aquele negócio. Se você quer, tá tudo certo. Mas chega um momento, eu acho que, né, eu tô com 43 anos, tenho meu filho pequeno, eu já tô aproveitar o piar. Já tô fazendo isso há muito tempo. Então, as minhas prioridades são outras hoje. Minha prioridade hoje, de verdade, é eu poder, ainda novo, usufruir um pouco de tudo que a gente trabalhou para conquistar. Então, né? Ou trabalhar somente em coisas que eu esteja muito engajado, que eu goste muito, que tenha propósito. Sim. Então, é sobre isso. E esse tópico, eu acho que é interessante, do time, né? As pessoas. Quando você tá ali para contratar um artista, né? Ou não só um artista, né? Dentro do escritório tem várias posições, claro. Que tipo de coisa que chama atenção, assim, na pessoa? Além do portfólio. Eu vou te falar que eu não cuido das contratações já faz uns bons anos, né? Sim. Então eu não posso te dizer isso hoje aqui, que eu faço isso hoje. Porque eu não contrato mais ninguém há pelo menos uns 10 anos. Mas, se for dizer assim, tá, vamos lá, então no tempo que você contratava, o que você via da pessoa? Cara, tem uma coisa que é bem maluca, né? Que vai, às vezes, até contra-intuitivo. Apesar de ser altamente intuitivo. Óbvio, a primeira coisa que eu considero que a pessoa tem que... É engraçado porque eu vou falar isso aqui, que eu prego que a pessoa tem que ter um bom portfólio incrível. A primeira coisa que ela tem que ter. E por que é isso? Tá? É porque é isso que vai chamar a atenção de quem tiver... Cara, eu chegava a receber, sei lá, 100 portfólios no mês. Mano, de verdade, eu abria, olhava 2 páginas, já sabia se era ou se não era. Fecha. Opa, peraí, esse aqui tem alguma coisa. Então, tipo, tu nem vê tudo, não é impossível. Então, assim... Então ele precisa chamar a atenção. Mas passado o obstáculo de tipo, pô, ele tem um bom portfólio, vem uma conversa e tudo isso. E eu acho, cara, que é uma conexão, assim, tipo. Tá? Eu quero entender se aquela pessoa, o que ela quer da vida, quais são os valores dela. É mais importante que os valores dessa pessoa estejam alinhados com o meu do que habilidades técnicas. Eu já contratei gente que não sabia o que a gente fazia aqui. O que vocês fazem? Não se preocupa, cara. Cara, tu é tão do bem que vem cá, se tu quiser, eu quero aprender. Então eu vou te aprender, vou ensinar aqui do zero, não tem problema nenhum. A pessoa tá voando. Então, tipo, é mais importante... Perfil, né? Perfil, cara. E quantas vezes, por engano, às vezes, contratei uma pessoa que era, tipo, se achava a última bolacha do pacote... E a pessoa tinha até um portfólio incrível. Cara, quando eu fui ver na prática, cara, a pessoa era insuportável. Sim. É impossível. Ninguém mais... Ou eu demitia todo mundo ou essa pessoa. Então, tipo, cara, tem gente que é intragável, infelizmente. Sim. Então, tu não vai... Por mais habilidosa que essa pessoa seja, enquanto artista, não sei o que lá, é inviável para trabalhar num time, entendeu? Então, eu estou muito mais preocupado com os valores da pessoa, da iniciativa, força de vontade, enfim, o que ela busca, do que propriamente se ela usa Unreal, usa Corona, usa V-Ray, usa qualquer coisa. Eu ouço muito isso, assim, sabe? O perfil
importa muito. Às vezes mais do que o portfólio. Uhum. Porque vai entrar um júnior que, não sei muito, não tem muita experiência. O cara tá tão sangue no olho. Que se tu ensinar ele voa. Tive exemplos agora, conversando com o Jonathan Formento ontem. Ele tava na conferência também, né? Conferência incrível pra isso. Ele falando pra mim, que chegou um PA pra ele. Cara, eu trabalho de graça pra você. Ele, olha, a gente não faz isso. Vem trabalhar com a gente. Mas assim, aí o intuito da pessoa de, tipo assim, não que é pra pessoa fazer isso, né? Sim, sim, sim. Mas assim, tu viu tanta vontade que a pessoa tinha que ela estava disposta a trabalhar de graça. Sim. Assim, cara, aí tem alguma coisa, essa pessoa realmente quer muito. Sim, exato. Agora, eu fiz a pergunta da coisa mais desafiadora, mas, pô, pra ter uma vibe mais, né, leve, qual que foi a parte mais, que você viu que te deu mais alegria, assim, tipo, no processo, em todos esses anos, sabe? Que você viu que, cara, que massa isso. Eu acho que algumas coisas, assim, tipo... Vamos lá. Cara, eu acho que quando a gente faz vou falar enquanto artista, tá? Enquanto artista, quando eu fiz, por exemplo, aquela imagem The Hopeless, tá? Aquilo me deu uma satisfação tão grande, fazer aquele trabalho, que foi realmente um grande momento. Quando eu fiz o meu curta-metragem The Last Flight, foi outra conquista de ter conseguido fazer aquilo que não tem preço, tipo, mais do que qualquer empreendimento que já tenha, não importa. Aquilo para mim foi um momento mágico, enquanto artista. Agora pensando no Under enquanto ser humano, e empresário e professor, eu acho que eu tenho muito orgulho de ter um estúdio onde tem tanta gente trabalhando, que a gente acaba sendo essa ponte aí para outras pessoas fazerem aquilo que amam. Eu acho isso incrível. E para sustentar as suas famílias. Então tem uma cadeia de pessoas que dependem disso, e ser a ponta dessa lança é um motivo de orgulho que me dá muita satisfação. E se não pelo estúdio em si, o curso vai proporcionar a pessoa. Vamos lá. E daí a outra coisa que eu acho que para mim a mais importante de todas, assim, que hoje, no momento que eu estou vivendo, é eu ter começado a compartilhar a minha experiência no Arquivis, e isso ter mudado tudo, pelo menos aqui no Brasil. Sabe? A gente não tinha artistas 3D. A gente não tinha portfólios como a gente recebe hoje. A gente vê hoje. A gente não tinha tantas pessoas envolvidas com Arquivis como a gente tinha. E poder saber que, tipo, cara, as aulas que eu comecei a dar, a mentoria que eu fiz, as dúvidas que eu respondi, e isso tudo mudou o jogo para muitos alunos que, consequentemente, também hoje têm seus estúdios e também contratam várias outras pessoas. Isso para mim não tem preço, cara. Aquilo que aconteceu na D2 Brasil ali, cara, foi para mim impagável aquilo. Né? Onde eu perguntei para a audiência, a gente estava num evento, o maior evento que já aconteceu hoje no Brasil, de Arquivis, é um dos maiores do mundo, e tinha lá, sei lá quantas pessoas tinha, 300 e poucas, mais ou menos, e eu perguntei se alguém ali já tinha aprendido Arquivis comigo, e simplesmente, não sei se todas ou 99% das pessoas levantaram a mão, e aquilo... Eu até engasguei ali no palco. Eu não esperava. Eu pensei que algumas pessoas iam levantar. Eu sabia que muita gente ia levantar a mão, porque eu tinha conversado antes com muitos alunos, muita gente que veio me agradecer. Mas, de verdade, aquilo foi emocionante para mim. Tu começou a chorar no palco. E me emocionou, porque, cara, eu acho que isso é uma coisa que vale a pena ter passado. E eu acho que isso vai valer a pena para sempre. Sim. Ensinar outras pessoas, aí elas sabem que é possível, que dá para fazer, que dá para viver de Arquivis. Enfim,
que podem viver daquilo que amam, que existe essa profissão. Muita gente me falou, André, eu nem sabia que existia ArcViz, não sabia nem o que era render. E, cara, agora eu tenho meu estúdio, tô faturando, não tô dando... Né? Teve gente que mostrou, cara, eu consegui pagar a cirurgia do meu pai, eu consegui comprar uma casa para minha mãe. Tipo assim, não tem preço isso, né? É uma multiplicação muito louca, porque, é. por exemplo, na conferência tinham lá 300 pessoas. Aí você pega, cada indivíduo tem pessoas que dependem deles. Isso. E aí você vai vendo. E assim, você está falando de 300 pessoas. Já tem quantos alunos? 8.200 alunos, né? É realmente uma... É meio que não para, nunca vai parar. Afeta muita gente. Sim. Cara... Então, a escola, para mim, hoje é meu grande trabalho é treinar mais pessoas, mentorar mais pessoas, ajudar. É isso que eu tô focado hoje. Cara, muito massa. Só pra gente fechar esse papo, o que você vê assim pro seu futuro? Assim, e no que você quiser compartilhar, né? Se você quiser compartilhar na parte do business ou da vida pessoal, sabe? Não, eu quero viver na praia e brincar com o Pedro. É isso, tipo, o que você vê assim o que você almeja? Cara, hoje eu acho que eu queria o estúdio, vamos chamar assim, o estúdio, ele tá passando por uma fase muito bacana. A gente conseguir fazer um lance ainda mais importante para os nossos clientes, tá? E eu acho que eu tenho um objetivo de ajudar o meu time a fazer isso, porque eles que querem encabeçar isso e eu quero ajudar eles a fazer isso. A escola, eu também gostaria de ajudar o meu time a realmente expandir a escola para ser 10 vezes maior. Entende? E quando eu digo maior, é de realmente conseguir ajudar e impactar o maior número de vidas possível através dos treinamentos e no estúdio também fazer isso. Mas eu acho que se você for ver bem o que eu disse aqui, eu acho que é servir de suporte para que isso aconteça. Eu estou muito mais hoje interessado, pensando o que é o under. Cara, o under... Eu sempre fui muito eu de fazer. Não, daqui que eu faço, vou lá, faço. Durante muitos anos, décadas, fiz isso. Eu acho que hoje, se eu pensar assim, Under, o que é o Under daqui para frente? Onde é que você se vê? Eu se vejo é boa. Eu me vejo cooperando. Confia nas pessoas. Para que o meu time comercial quer fazer um negócio que, cara, nós vamos expandir isso. Cara, o que tu precisa de mim? Se é aconselhamento, se é direção, se é verba, não sei o que eu posso ajudar vocês a fazer isso, mas eles fazendo isso, entendeu? Os alunos também. Então, a escola, o meu time enquanto escola, ou os meus alunos individualmente, eu acho que é eu servir de suporte, isso é a parte profissional, né? Sim. Na parte pessoal, é cada vez mais ter tempo com a minha família e ter tempo para aproveitar. Então, eu já sei fazer uma boa dosagem disso hoje, mas eu considero que eu gostaria ainda de estar mais presente ainda, tipo, né? Seria o ideal se eu, sei lá, se eu conseguisse de verdade dar uma passada em cada um dos lugares para poder cooperar e ajudar esses meus times, né? E estar acessível, obviamente, online, mas eu tenho bastante vontade de estar cada vez mais cuidando da minha saúde, me alimentando bem, praticando esportes. Eu já falei que quando eu tiver 50 anos, eu vou montar uma banda e eu vou tocar por aí. Vou tocar nos bares, vou tocar... É isso que eu quero, eu vou fazer isso aí. Então eu vou cuidar mais dos meus hobbies, da minha saúde, das coisas que eu pretendo fazer e estar com meu filho e ajudar ele também a se desenvolver enquanto pessoa. Essa é a minha missão, assim. E você tem a esperança que o Pedro seja artista ou... Não. Apesar de que ele já diz desde quando ele tinha 2 anos. Trabalhar. E ele... Cara... Tem que ser o caminho dele, né? Eu não sei o que ele vai gostar de fazer. Coloquei ele no tênis, ele tá adorando tênis. Vai que daqui a pouco ele começa a jogar tênis e quer jogar tênis, sei lá.
ou quer tocar guitarra e vai tocar guitarra, ou vê a gente aqui e quer trabalhar com arquitetura ou com ArcViz. Eu não tenho nenhuma expectativa sobre exatamente o que ele vai fazer, mas seja lá o que ele escolher, eu vou querer, com a minha experiência de vida, fazer com que aquilo que ele escolher seja o mais prazeroso possível para a vida dele, mas ao mesmo tempo que seja também produtivo a ponto de ele conseguir viver muito bem daquilo. Porque às vezes também não adianta a gente ter um sonho de que a gente vai fazer isso, mas cara, você também precisa de um bom direcionamento. Em todas as áreas dá para ganhar dinheiro, tá? Sim. Então, assim, por isso que eu digo, cara, desde que escolha alguma coisa e tenha um bom direcionamento, eu acho que dá, sim, para viver de qualquer coisa. Ander, obrigado. Imagina, mano. Pelo seu tempo. Cara, obrigado pelo nosso papo, passou rapidinho. Não, muito show. Às vezes a gente fica conversando aqui e vai horas e horas e você nem vê. Deve ser umas 2 da tarde, não sei. Gente, obrigado por ouvir esse episódio. Se você gostou, comenta, compartilha com o seu cachorro. Tamo junto. Valeu. Tá, Franzão. Valeu, Ander. Valeu. Obrigado, cara. Obrigado. Valeu. Imagina. Muito bom.